Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa live de abertura, do ano letivo, encontro com o coordenador de curso. Estamos aqui essa noite para dar boas-vindas, a todos os alunos. Aqui nós temos tanto alunos calouros que estão ingressando no curso esse ano, quanto os alunos veteranos, que estão iniciando uma nova etapa aqui do curso de gestão ambiental. Eu sou a professora Maria Cecília Mioto, coordenadora do curso, e aqui comigo, eu tenho a participação da Lígia, que é a nossa intérprete, e vai estar nos acompanhando durante essa nossa fala. No chat, nós temos também a presença dos professores mediadores do curso, que vão estar acompanhando vocês, Então, interajam no chat, coloquem suas dúvidas, compartilhem, a sua expectativa com relação ao início, desse novo ano letivo. Na medida que a gente for passando aqui as informações, vocês podem estar conversando conosco no chat. Eu vou compartilhando aqui o material em tela, por isso eu não vou conseguir acompanhar ao vivo o chat, mas aí com o tempo eu respondo todos vocês e os nossos mediadores também vão respondendo à medida do possível, tá bom? Então, oficializando, sejam todos muito bem-vindos, ao curso de Gestão Ambiental do semestre de 2026-1. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse momento tão especial, que está marcando uma nova etapa na vida acadêmica e profissional de cada um de vocês. Para falar um pouquinho sobre mim, vou me apresentar. Eu sou a professora Maria Cecília, sou graduada em Ciências Biológicas, com ênfase em biotecnologia. Fiz um mestrado na área de Ciência e Tecnologia Ambiental e sou doutora em Biotecnologia e Biociências. Finalizando o meu doutorado, também fiz um pós-doutorado na área de Genética Molecular e estou aqui na Uniaselv desde 2016. Esse ano estou completando, então, 10 anos de casa. Iniciei como professora aqui dos cursos de Ciências Biológicas e Gestão Ambiental e atualmente estou na coordenação de curso. E é um prazer, então, estar aqui representando, todo o corpo docente do curso para estar falando um pouquinho da nossa instituição e como é que está organizado o nosso curso. Então, tem bastante informações aí para vocês, fiquem atentos e não deixem de participar conosco. Bem, para começar, eu quero que esse momento, ele seja mais que um momento formativo, onde eu só traga aqui informações, e observações para vocês, mas eu também quero que seja um espaço de acolhimento, Então, a gente sabe que o início de um curso, a retomada, do semestre letivo depois de um período de férias, ele traz várias emoções, não é mesmo? Então, cada um chega aqui com uma história, com expectativas e também sentimentos únicos, Por isso, eu quero propor para vocês, para a gente começar, um check-in emocional, tá? Então, é uma forma de a gente refletir juntos como é que vocês estão se sentindo chegando nesse novo ciclo, nessa nova etapa da jornada acadêmica de vocês, tá? Então, olhando aqui nessa imagem, conforme cada planetinha ali está descrito, com uma emoção diferente, eu quero que vocês coloquem no chat, que o nosso mediador vai estar ali acompanhando, para ver como é que tá as emoções de todos vocês nesse início aqui da nossa fala. E se você, então, tiver como planetinha número 1, animado, contando os dias para começar o curso, para recomeçar o semestre, tá todo empolgado com as novas possibilidades de aprender algo novo, conhecer colegas, diferentes espalhados aí por todo o Brasil e mergulhar nesse mundo da gestão ambiental. Então, como se você estivesse se sentindo animado como o planeta número 1, coloquem ali no chat para mim o número 1. Agora, quem tiver como planeta número 2, curioso, com a mente cheia de perguntas, o que exatamente que eu vou estudar nesse curso?
como será minha rotina de estudos, né? O que que um gestor ambiental realmente faz? Então, essa curiosidade, essa vontade de aprender e essa expectativa é um ótimo ponto de partida, então, para quem quer é, entrar com mais profundidade aí no curso. Então, se você está se sentindo curioso, coloca ali no chat o número 2 para a gente ir acompanhando. Agora, quem está confiante, né? Sente que fez a escolha certa, está seguro do seu caminho, acredita na sua capacidade, e nas oportunidades que o curso pode abrir na sua vida pessoal e profissional, né? Mesmo sabendo que a gente terá vários desafios, mas está pronto e confiante para enfrentá-los, coloca ali no chat o número 3, que você está como planetinha número 3, confiante nessa nova etapa da vida. Agora, para quem está um pouquinho ansioso, né? Sente aquele frio na barriga, às vezes tem dúvidas se vai dar conta, se vai se adaptar a esse novo ritmo de estudo, de rotina, trabalho, estudar, se organizar, se vai gostar mesmo da área, né? Isso é completamente normal, né? Quando a gente está iniciando algo novo. Ele sempre vem com um pouquinho de segurança e ansiedade. Então, se você está se sentindo um pouco assim, quer compartilhar conosco, pode colocar ali no chat o número 4, tá? Se alguém está igual ao número 5, um pouco sobrecarregado, talvez, né, conciliar trabalho, curso novo, família, N outras responsabilidades, né? E ainda está tentando entender como se organizar com essa nova rotina, está se sentindo, né, um pouco desafiado, né, por essa nova rotina, e essa carga está pesando um pouquinho, então coloca ali no chat o número 5, que você está se sentindo ali como o planetinha número 5, um pouco sobrecarregado. Mas antes de mais nada, eu quero dizer, né, que começar uma graduação numa rotina intensa é desafiador, mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, né, que podem contar com nossa equipe aqui para auxiliar vocês nas diversas dúvidas que possam surgir. E por fim, né, eu espero que poucos ou nenhum de vocês esteja assim. O número 6 é o planetinha desmotivado, né? Pode ser que esteja ainda com não sei muita certeza, né, do que quer, se teve a escolha correta, se tem, né, outras questões pessoais que também podem estar interferindo no dia a dia, né, e deixa um pouco desmotivado. Tá tudo bem se sentir assim, né? Nem sempre a gente vai estar animado, confiante, às vezes bate aquela insegurança, né? E a gente se desmotiva, mas fiquem tranquilos, tá? Que a motivação ela pode e costuma surgir ao longo do caminho. E eu tenho certeza que conforme vocês forem conhecendo o curso, acessando as nossas aulas ao vivo, tendo toda a troca com os nossos professores regentes e mediadores, toda essa motivação, esse ânimo e essa confiança vão surgir ao longo do caminho. Então, vamos lá, colocando ali no chat como é que vocês estão se sentindo, para a gente calibrar um pouquinho essas emoções. E lá no final da minha fala, eu vou fazer de novo uma pergunta para ver como é que vocês se sentem depois de tudo que vocês observaram e tiveram de informação aqui, tá bom? Vamos seguindo? Muito bem. Vou começar falando um pouquinho da nossa instituição, né, que é o Centro Universitário Leonardo da Vinci, a Uniaselv. Então, eu queria desejar a vocês, né, boas-vindas à maior instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores do Brasil. Nós temos aqui a oferta de mais de 500 cursos, incluindo graduação, pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes, somando aí em torno de 700 mil estudantes, né, matriculados em todos esses cursos que eu falei. Então, nós temos mais de 1.200 polos espalhados em todos os estados do Brasil.
e mais de 1.500 professores regentes e mediadores acompanhando todos esses alunos, né? Então, é uma equipe enorme, proporcional aí ao tamanho da instituição e à quantidade de alunos que hoje a gente está trabalhando. A instituição, ela nota máxima no MEC, né? Nota 5. Então, dentre as avaliações institucionais referente aos processos de credenciamento e recredenciamento da educação à distância. E agora, em fevereiro desse ano, vai completar 27 anos de existência. Então, só para vocês entenderem, né, a magnitude que é o Centro Universitário Leonardo da Vinci, do qual vocês, a partir de hoje, fazem parte. Bem, a gente sabe, né, que a educação à distância, ela requer bastante autonomia, bastante proatividade do aluno na busca, né, dos materiais. Vocês têm muito material à disposição de vocês. E nesse site de boas-vindas, a EAD da Uniaselv é um portal aonde a gente organizou as principais ferramentas de ensino da instituição, né? Aqui vocês podem acessar e entender como funciona o acesso às aulas, né? Como vou realizar as minhas avaliações, o contato com o coordenador de curso, o contato com os professores, como é que são as aulas ao vivo, como é que eu vou acessar o meu ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. Então, aqui eu vou pedir para os nossos mediadores colocarem no chat esse link de acesso. E vocês vão ver que tem vários vídeos explicativos. Então, tanto para quem está entrando agora no curso, quanto para os alunos veteranos, é um portal onde vocês podem tirar várias dúvidas, tá? Então, eu convido vocês para acessarem com o tempo. O link vai ficar ali disponível e vocês vão ver que todas as ferramentas possíveis, né, que vocês tiverem acesso, vai ter alguma informação nesse portal de boas-vindas, tá? Além disso, vocês vão saber um pouquinho sobre a instituição, conhecer os núcleos de apoio que a gente tem aqui também, os canais de atendimento e essa live, né, de boas-vindas, ela também vai ficar disponível lá, caso vocês tenham interesse em revisar alguma informação e algum conteúdo aqui sobre o curso, tá? Então, não deixem de acessar com calma, verifiquem bem certinho todo o conteúdo e todas as ferramentas que vocês têm disponíveis aqui nesse portal. Vale a pena, tá, pessoal? Muito bem. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o processo de integração do ensino e aprendizagem aqui dentro da instituição, tá? Então, ele envolve uma rede de apoio pensada para acompanhar, né, você, estudante, o nosso aluno, em cada etapa da sua jornada acadêmica, tá? Então, vocês podem observar que no centro, né, de todos os atores pedagógicos envolvidos, a gente tem o aluno, tá? Porque aqui todo mundo está trabalhando de uma forma colaborativa para que o aluno tenha a melhor experiência, né, de aprendizagem dentro da instituição. Então, aqui vocês têm a figura de vários atores pedagógicos, como eu comentei, como o coordenador de curso, né? A gente tem o professor regente, o professor mediador, que eu vou falar um pouquinho sobre eles logo na sequência, que vão estar com vocês em sala de aula, o tutor, né, para alguns cursos, o tutor da prática. Além disso, a gente tem é, o intérprete educacional, os intérpretes de Libras, né? Então, aqueles alunos que tenham alguma dificuldade, a gente tem ali dentro do sistema o núcleo de apoio, onde vocês podem pedir, fazer solicitação para intérprete de Libras ou intérprete educacional durante as aulas. Nós temos os tutores administrativos, reitoria, pró-reitoria, né, além do NDE, colegiado de curso. Então, a gente tem uma rede de apoio estruturando, né, para que vocês tenham um aprendizado e um desenvolvimento aqui dentro do curso, tá? Muito bem. Falando um pouquinho dos benefícios, né, da nossa metodologia, tá?
tá? Eu vou falar um pouquinho da estrutura e da metodologia que a instituição utiliza, mas quais são os benefícios, né? Então, dentro da nossa metodologia, o aluno ele vai encontrar um ambiente de aula organizado e eficiente, aonde você tem uma participação ativa no aprendizado. Isso quer dizer que durante as nossas aulas ao vivo, os alunos têm uma participação ativa no chat, os professores abrem espaço para vocês tirarem dúvidas durante a aula, tem uma troca e um aprendizado muito importante nesse processo, o que gera um aprendizado profundo e focado, né? Para cada conteúdo, vocês têm acesso a especialistas, um suporte personalizado e próximo, dessa forma, né? E também uma interatividade e proximidade com os atores pedagógicos. E aqui eu falo tanto dos professores regentes e mediadores, quanto da coordenação de curso. Então, a gente tem um espaço muito próximo e eu espero, né, e quero deixar muito aberto para vocês essa proximidade e vocês entrarem em contato, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa estar auxiliando durante todo o caminho, né, de vocês no curso. Bem, dando sequência, então o que que vocês vão ter nas nossas aulas, tá? Então, as nossas aulas são organizadas por turma, por disciplinas, tá? Então, vocês vão ter a aula com o professor regente, especialista da disciplina daquela área de conhecimento, tá? Então, cada disciplina do curso, vocês vão ter a presença de um professor regente formado, né, e atuante naquela área de conhecimento, né? Além disso, também durante as aulas, vocês têm a presença do professor mediador. Ele vai atuar ali na orientação e na mediação desse processo de ensino-aprendizagem. Isso quer dizer o quê? Que ele vai estar atuando diretamente com o professor regente, atuando no chat da aula, né? Conforme vocês vão ali colocando as percepções, as dúvidas, ele já vai respondendo, ele interage com o professor regente. Atendimento de protocolos. Eu tenho dúvida nessa pergunta. Vocês podem acessar lá no AVA de vocês, abrir um atendimento direto para o mediador vai estar ali conversando com vocês. Caso seja algo mais profundo e que necessite ali de um parecer do professor regente, ele vai encaminhar esse atendimento, né? Então, as aulas, elas são organizadas no formato de videoconferência mediada. Isso quer dizer o quê? Que as aulas são ao vivo, são momentos síncronos, tanto com o professor regente quanto com o professor mediador, tá? Isso dá um maior controle, né, do professor mediador sobre o áudio, câmera, a entrada dos alunos, então dá uma organizada também nesse processo. Vocês têm ali, como eu comentei, a interação direta pelo chat durante a aula ao vivo, então os chats são abertos, o aluno consegue trazer suas perguntas, suas dúvidas, contribuições, que isso é muito importante. Deixo aqui para vocês que sim, essas aulas ficam gravadas, mas estar presente ao vivo durante a explicação do professor tem uma contribuição bem maior, uma troca maior de experiências, né, do que você assistir a aula depois gravada. Então, eu convido vocês a realmente participar de forma ativa das aulas, né, que os nossos professores preparam com tanto carinho e dedicação para você. Tá? Então, a nossa metodologia, ela é uma metodologia de ensino inovadora, né, para a atuação em sala de aula, desenvolvida exclusivamente, né, para os nossos alunos aqui da Uniaselv. Então, foi organizada toda essa estrutura e pensada com muito carinho para que vocês tenham a melhor experiência de aprendizagem conosco. Muito bem, estamos aqui, né, com o curso Tecnólogo em Gestão Ambiental. E para a gente começar a falar um pouquinho da estrutura do curso, queria trazer primeiro quais são os objetivos do nosso curso, né? Vocês aí que estão entrando agora, o pessoal mais veterano, tem conhecimento, né? Qual o objetivo de formação
do tecnólogo em gestão ambiental está de acordo com as expectativas de vocês para finalizar o curso? Então, trazendo aqui, né, esse trecho do objetivo do curso, então ele tem como objetivo formar o gestor ambiental com competência para atuar no planejamento, execução e gerenciamento de projetos ambientais, na avaliação de impactos ambientais e na recuperação de áreas degradadas, tá? Então, além disso, o profissional ele também vai estar capacitado para atuar tanto na regulação, controle, proteção e conservação, desculpe, dos recursos naturais, tá? Então, quais são os objetivos principais? É promover a sustentabilidade, melhorar a qualidade de vida e garantir a preservação ambiental. Olha só que objetivos nobres, né, que os futuros gestores ambientais têm aqui, como formação profissional. Bem, o mercado de trabalho a gente pode dividir aqui em três grandes áreas, né? Então, o curso forma tanto para atuar no planejamento ambiental, né, gerenciar e executar atividades relacionadas ao meio ambiente natural, visando planejamento ambiental de qualidade, atuar tanto na avaliação e mitigação de impactos ambientais, né, avaliar dados relacionados às atividades antrópicas que apresentam potencial impacto ambiental, visando a sua mitigação e ou a sua compensação, e também em sistemas de gestão, né? Então, nós estamos falando aqui de um gestor ambiental. Então, ele vai atuar também no processo de implementação, monitoramento de práticas, né, do âmbito da responsabilidade social e da gestão da qualidade da gestão ambiental. Então, são essas três principais áreas de atuação que vocês, como futuros gestores ambientais, podem estar atuando, tá bom? Atendem as expectativas de vocês para início do curso? Acredito que sim, né? Muito bem. Tomar uma aguinha e também para dar um tempinho para nossa intérprete, né? Falando um pouquinho mais devagar aqui. É muito bom, gente. Com relação à matriz curricular do curso, né? Tô iniciando agora o meu curso de graduação, ou até eu já iniciei no semestre passado, mas eu gostaria de verificar a matriz, tenho dificuldades, né, de acessar o AVA. Então, para quem quer verificar quais são as disciplinas, como é que a matriz curricular está organizada, dentro do ambiente virtual de vocês, clicando nesse menu lateral, deixa eu ver se eu consigo colocar a setinha. Nesse menu lateral aqui, tem o meu curso, tá? Dentro desse portal ali do link Meu Curso, vocês têm várias informações sobre o nosso curso de Tecnólogo em Gestão Ambiental. Então, vocês conseguem acessar a matriz curricular, calendário acadêmico, projeto pedagógico do curso, né? Então, e várias informações sobre a organização do curso. Aproveito aqui, já que a gente tem esse print aqui do ambiente virtual do aluno, vocês também conseguem verificar que logo no início já vai aparecer as disciplinas que vocês estão matriculados nesse semestre, né? Ali na barra do menu lateral esquerdo tem um link para acessar os estágios e também um link onde vocês têm oportunidades também de estágio em vagas de emprego. A gente tem ali a biblioteca virtual, canais de comunicação, atendimento, né? Então, estou com alguma dúvida, vocês podem clicar ali em atendimento, vai abrir vários canais relacionados, né, às dúvidas recorrentes dos alunos, financeiro. Então, aqui no ambiente virtual, explorem, né, todos esses opções que vocês têm. Vejam, verifiquem as opções que vocês têm ali e explorem bastante o AVA de vocês. Então, aqui vocês encontram tudo o que vocês precisam para estar cursando e realizando a matriz curricular do curso, tá bom? Bem, para entrar um pouquinho na matriz, vou explicar para vocês, né, como é que o nosso curso está dividido.
Bem, então o curso ele está dividido em 4 módulos, ou seja, né, são 2 anos o curso, divididos aí em 4 módulos. Cada módulo ele é composto por 4 disciplinas regulares, disciplinas teóricas, tá? E uma disciplina de imersão profissional, tá? Então vocês vão sempre ter 5 disciplinas por módulo. Além disso, as disciplinas elas ocorrem de forma sequencial, uma disciplina por mês, então elas duram 4 semanas. Eu vou explicar um pouquinho melhor ali na frente. Ah, vocês terão uma disciplina de estudo contemporâneo e transversal, que é uma disciplina que ocorre no 4º módulo. Essa disciplina é totalmente online, vocês fazem direto pelo ambiente virtual de aprendizagem. E além disso, dentro da matriz curricular, também tem como componente curricular as atividades complementares, né, que tem 40 horas de atividades complementares, e as atividades de extensão, que são 166 horas de atividade de extensão. Vou falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, tá? Que vocês vão ver qual é a diferença e qual que é a proposta de cada uma dessas atividades que são componentes curriculares obrigatórios, né, e contribuem aí para a carga horária total do curso, tá? Então, aqui é mais para vocês terem uma visão geral de como o nosso curso Tecnólogo em Gestão Ambiental está estruturado, tá? E essas são as disciplinas que vocês vão estar cursando ao longo, né, do semestre e do ano letivo. Bem, vou destacar um pouquinho as disciplinas de imersão profissional, tá? Então, cada módulo, como eu comentei, nós temos 4 módulos, possui uma disciplina de imersão profissional. Qual que é o objetivo da imersão profissional? Né, o nosso curso, ele não tem obrigatoriedade, conforme, né, o Catálogo Nacional de Cursos Tecnólogos, para estágios obrigatórios. Então, as disciplinas de imersão são uma oportunidade que o aluno tem de contato com o ambiente profissional. Tá? Então, no primeiro módulo, a gente tem a disciplina de imersão profissional, carreira e sucesso. Né? Então, qual que é o objetivo dessa disciplina? Desde o início, vocês já estarem compreendendo, né, e aprofundando as possibilidades do mercado profissional do curso. Né? Então, vocês vão fazer uma análise das características do curso, dos espaços de atuação, quais são as perspectivas, né, para a carreira de gestor ambiental. Então, vocês já vão estar ali fazendo um planejamento, né, e conduzindo como será essa trajetória profissional de vocês. Então, veja o que é importante, né, principalmente para quem está entrando no curso agora, para ter já essa visão, como é que está o mercado de trabalho para o tecnólogo em gestão ambiental. Tá? No segundo semestre, tem o desafios, a imersão profissional, desafios contemporâneos. Né? Aqui a gente já vai falar de habilidades e competências para atuação profissional. Quais são os desafios, né, de hoje dentro desse campo de atuação, né? Quais são os desafios do mercado de trabalho? Então a gente já vai trabalhando de uma forma para vocês já compreenderem, né, a partir daqui, quais são os desafios que vocês provavelmente vão encontrar nesse mercado, e quais soluções também, né, pensar em soluções para estar trabalhando com esses desafios. No terceiro módulo, a imersão profissional, ela vai trabalhar o tema de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Então, ela já vai propor uma vivência na prática, né, e uma reflexão da realidade profissional, trazendo aqui uma identificação de um objeto de estudo relevante para a tua área de atuação profissional, né? Então, a gente já vai estar trazendo aqui conteúdos mais voltados para as áreas de atuação do gestor ambiental. E no último módulo, no 4º módulo, a imersão profissional vai trabalhar o tema de recuperação ambiental. Então, aqui a gente já vai identificar e analisar alguns problemas ambientais, tá? Então, o resultado final aqui já é a produção de um artigo científico. E aí eu já vou puxar um pouquinho lá do final da minha fala, aonde vocês já vão trabalhar numa forma de iniciação científica,
e no final do curso podem estar também publicando um artigo dentro das nossas revistas que eu vou falar já já para vocês, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia do que são essas disciplinas e qual que é a importância para a formação de vocês. Bem, eu falei ali que na nossa matriz curricular nós temos uma carga horária de extensão, né? Então, a extensão ela passa a ser um componente curricular obrigatório, ou seja, todos os cursos de graduação precisam ter, né, 10% da sua carga horária destinada a atividades de extensão. Tá? Então, isso foi aprovado na resolução do Conselho Nacional da Educação, lá em 2018. Tá? Então, ela teve um período para as instituições se adaptarem, e a partir de 2023, todos os alunos ingressantes nos cursos superiores de graduação precisam realizar essas atividades, né? Então, ela é um requisito para a conclusão do curso, né? E qual que é o objetivo? É fazer aquela ponte entre a sociedade e o que a gente aprende dentro das instituições de ensino, né? Eu sempre falo para os alunos, o que adianta dentro de uma instituição de ensino a gente ter tanto conhecimento, desenvolver tantas habilidades e não extrapolar a barreira, né, que a gente tem para a sociedade. Então, a extensão, ela vem fazer essa ponte de a gente ter uma interação com o público externo, então é importante que as atividades de extensão envolvam a comunidade, né, que tenham um impacto social, comunitário ou territorial, tá, e que envolva a comunidade fora da instituição de ensino, tá? Então, é muito importante, elas têm um papel muito importante dentro da formação, e eu comento sempre com os alunos. É muito importante também desenvolver atividades que estão relacionadas também com a sua área de atuação. Por quê? É uma forma do aluno se apresentar, né, em várias instituições. Você pode fazer atividades de extensão que envolvam a comunidade, ONGs, diversas empresas, né? Então, você já vai se apresentar como um futuro profissional gestor ambiental. Então, aquela pessoa que foi lá desenvolver um trabalho bacana dentro daquela instituição, ela já tem, né, já é conhecido, quem sabe depois de você formar, concluir o curso, você já pode apresentar o teu currículo, quem sabe também uma oportunidade de estar trabalhando, né, logo após a tua conclusão do curso, tá? Então, a gente tem dentro da instituição um portal da extensão, tá? Dentro desse portal da extensão, vocês encontram todas as informações que são necessárias. A gente vai falar bastante disso durante o curso. Vocês vão me ver bastante nas salas de aula falando sobre a extensão. A instituição tem várias ações, né, que envolvem os alunos para a gente estar auxiliando vocês nesse primeiro passo de como realizar essas atividades. Então, é importante que vocês leiam atentamente todas as orientações lá do portal da extensão. Tem o link aqui, a gente vai colocar no chat também para vocês. Ali vocês encontram todos os projetos que a instituição oferece, né, para vocês realizarem. Tem um e-book orientativo sobre a extensão, o que é, qual que é a importância. E, além disso, né, os modelos ali também de entrega de evidências, tá? Porque para que seja validada essa carga horária de extensão, é preciso que o aluno insira um relatório, insira fotos e documentos que comprovem, né, claro, que ele realizou essa atividade, porque ele não é acompanhado oficialmente aqui pela instituição, né? Então, as atividades de extensão, ela também colabora para que o aluno seja proativo, para que o aluno se desenvolva também dentro de outras atividades, tá? Então, é uma questão obrigatória, e é bem importante que desde o início do curso vocês tenham essa consciência, porque nosso curso, ele tem duração de 2 anos, né? Então, os cursos tecnólogos, eles são cursos rápidos, então um aluno em 4 semestres
se forma e às vezes, se você já não começa a cumprir essa carga horária ali de 166 horas, né, que é o 10% da matriz curricular, desde o primeiro semestre, quando vai chegar lá no final do curso, a gente tem várias, né, finalização de curso é sempre mais corrido, a gente também de final de ano está cansado, então é importante que o quanto antes vocês verificarem o portal da extensão, verificarem ali no AVA de vocês quais são os projetos que vocês podem estar desenvolvendo, é importante para que quando chegue lá no quarto módulo, né, vocês estejam com essa carga horária de 166 horas cumpridas e possam solicitar a colação de grau, tá? Eu friso aqui que as atividades de extensão, elas são uma responsabilidade do aluno, tá? E se o aluno não cumpre essa carga horária, ele não pode solicitar a colação de grau, a instituição não pode emitir o seu diploma, porque você não cumpriu todos os componentes curriculares obrigatórios do seu curso, tá? Então, dividir essa carga horária de 166 horas ao longo desses 4 semestres é muito importante para que não sobrecarregue vocês, né, durante a realização do curso e que vocês possam aí tá realizando todas essas a carga horária durante os 4 módulos, tá? Então, atenção às atividades de extensão e a gente vai estar falando bastante, a instituição vai estar fazendo várias atividades com vocês, estimulando também o desenvolvimento. Bem, como eu falei ali, além da carga horária de extensão, que são 166 horas, dentro da matriz curricular do curso, a gente tem 40 horas de atividades complementares, tá? Aí vocês podem me perguntar, né? Mas qual que é a diferença, né, de atividade de extensão, atividades complementares? Eu preciso fazer os dois? Sim, tá? Porque dentro da formação do aluno, as atividades de complementares, ela tem como objetivo complementar, como o nome já diz, a formação acadêmica do estudante. Então, você vai ampliar os seus conhecimentos, habilidades e experiências ao longo do curso, né? Então, o que podem ser essas atividades complementares? Por exemplo, participação em eventos, cursos, palestras, iniciação científica, é, que não tenham uma obrigatoriedade de interação direta com a comunidade externa, tá? Então, é uma formação complementar à sua formação dentro da graduação, tá? Então, por exemplo, cursos livres, né? A gente tem aqui dentro do AVA de vocês diversos cursos livres também tem. É importante que vocês acessem o ambiente virtual, está destacado ali o caminho para encontrar as atividades complementares, e ali a gente tem o regulamento. É bem importante ver o regulamento, porque cada tipo de atividade complementar, ela possui uma carga horária que pode ser validada, e vocês também têm um número, uma carga horária por semestre que pode ser validado. Então, é bem importante vocês lerem a resolução. Eu sempre reforço com os alunos. Existem documentos que é imprescindível que um aluno de graduação de ensino superior leia com atenção. Tá? Então, hoje tudo é regulamento, hoje tudo são resoluções, e a gente precisa estar atento a esses documentos. Então, verifiquem, né, o regulamento aqui das atividades complementares e como que vocês podem estar desenvolvendo, tá? E eu reforço, né, novamente aqui a diferença, então, para a extensão, tá? Que ela é uma atividade que necessita a interação, o foco, né, com a interação da universidade com a sociedade. Então, ela precisa promover o impacto social e comunitário, tá bom? Então, é bem importante que vocês tenham isso em mente, qual que é a diferença de uma atividade complementar para uma atividade de extensão, e para que vocês possam estar cumprindo também eh, essa carga horária dentro desses 4 semestres que o curso tem de duração, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por favor, não deixem de ir colocando ali no chat as dúvidas para que a gente possa depois ir orientando vocês, tá bom? A gente vai ter vários momentos de fala sobre isso e vocês vão ver como a primeira vez que a gente desenvolve essas atividades fica com um pouquinho, né, de dúvida. Eu tenho certeza que o pessoal veterano que está aqui no curso e que já realizou
alguma atividade de extensão, já sabe que depois da primeira você já começa a compreender como é que funciona, é muito mais fácil, né, chegar nos ambientes, se apresentar, falar um pouquinho sobre a atividade e desenvolver esses projetos com a comunidade, certo? Muito bem. Trouxe um outro tópico para comentar aqui com vocês, que é o ENAD. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter ouvido, né? O que que é o ENAD? Então, o ENAD é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Recentemente ele ficou bem em alta, né, nas mídias e na televisão por conta do ENAD dos cursos de medicina. Então a gente teve ali na semana passada, retrasada, falando muito sobre a avaliação dos concluintes dos seus cursos, tá? Então o ENAD ele é aplicado a todos os cursos de graduação, de superiores de graduação, né? Ele é um componente curricular obrigatório, isso quer dizer que se no teu ciclo de conclusão do curso, né, quando você estiver finalizando o seu curso, se ele estiver no ciclo avaliativo do ENAD, todos os alunos concluintes do curso de graduação precisam ser inscritos no ENAD, tá? Então, não é uma escolha da instituição, e sim obedecer critérios estabelecidos em edital, tá? Então, eu já adianto aqui para vocês que nesse ano nós estamos entrando no ciclo 2 da avaliação do ENAD, e dentro desse ciclo 2 são avaliados os cursos classificados dentro do Cine Brasil, tá? Então, o INEP, ele determina quais são os cursos que serão avaliados no ENAD deste ano. E nesse ano, além dos cursos de educação, ciências da natureza e computação e tecnologias da computação, os cursos classificados dentro da área de engenharia, produção e construção, que é a área onde o curso de gestão ambiental está classificado, eles irão participar da prova do ENAD de 2026, tá? A gente ainda não tem um edital oficial do INEP, que é o instituto que organiza, né, e é responsável pela aplicação do ENAD. Provavelmente em abril, maio, a gente tem esse edital com datas, com período de inscrição, e ali é de fato, né, indicando quais cursos irão participar. Mas tenho certeza que o ENAD desse ano vai estar envolvendo também o curso de gestão ambiental, e a gente vai estar falando muito sobre o ENAD durante todo o período, tá? Então, aqueles alunos que tenham previsão de conclusão do curso até o final do ano, né? E que ali na metade do ano tenham ali em torno de 75 ou mais por cento de integralização da matriz curricular, provavelmente vão estar sendo inscritos para participar do ENAD desse ano. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou entrar nas salas, conversar com vocês, assim que a gente tiver o edital estabelecido e a listagem dos alunos que serão inscritos, a gente vai fazer bastante ações também para vocês entenderem todo esse processo, tá? Então, só para fechar a questão ENAD, o ENAD ele vai avaliar todos os conteúdos programáticos, as competências e habilidades dos alunos concluintes, tá, desses cursos de graduação. Eu sempre falo para os alunos, quando a gente fala de ENAD, que fazer o ENAD, tem muitos alunos que acham que é uma obrigação, que está sendo, né, forçado a realizar. Mas eu quero trazer a consciência aqui para vocês de que o ENAD é um ato de responsabilidade social de vocês, né? É contribuir para um ensino superior de qualidade. Esses dados, eles são vistos pelo Ministério da Educação, né, para desenvolver políticas públicas de melhoria do ensino superior. Vocês podem ver que os cursos que são mal avaliados, o quanto que isso cai na mídia, o quanto é discutido a qualidade dos cursos, né? E o que que a gente tem feito, o que que o Ministério da Educação pode fazer para melhorar a qualidade desses cursos, tá? Então, a participação dos alunos, além de obrigatória, é um compromisso de responsabilidade social de vocês, está contribuindo
para que a gente tenha uma educação superior de qualidade. Então, eu reforço com vocês a importância do ENAD, que vamos conversar bastante sobre ele para vocês entenderem como é que funciona, como ele é aplicado. Assim que eu tiver mais informações sobre o edital, a gente volta a conversar também, certo? Muito bem, estamos quase no finalzinho aqui e eu queria trazer uma novidade que a gente vai ter a partir desse ano nos nossos cursos, né? Para quem está entrando agora no curso, é, não é uma novidade, né? Porque está começando agora a cursar e conhecer um pouquinho o nosso processo avaliativo, mas para os nossos alunos veteranos, que já estão acostumados com o nosso processo avaliativo, vão ver que a partir desse semestre 2026-1, a gente vai ter uma mudança na avaliação 3, né? Então, a partir de agora, a avaliação 3 ela passa a ser um desafio profissional. Olha que bacana, né? Então, a ideia do desafio é tornar a sua experiência mais prática e conectada com a formação, tá? Então, o que quer dizer? Você vai estar mais perto, né, de atuar, de ter uma visão, né, da atuação profissional em cada disciplina, né? Então, a gente deixa aqui que é, né, frisado que é uma oportunidade única para enriquecer ainda mais, né, os conhecimentos práticos sobre as disciplinas que são, em sua maioria, teóricas, né? Então, o desafio profissional, ele nada mais é do que colocar a mão na prática. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre eles, mas só para quem é novo no curso entender, né? Uma disciplina padrão teórica, ela ocorre, como eu comentei, em 4 semanas, né? Então, vocês vão ter a semana 1, a semana 2, a semana 3 e a semana 4 de cada disciplina. Bem, e nós temos 4 avaliações, né? Então, o processo avaliativo de cada disciplina ele é composto por 4 avaliações. A avaliação 1 e a avaliação 2, elas ocorrem de forma online, vocês respondem lá pelo ambiente virtual, né? Acessando o perfil da disciplina. E a avaliação 3, que eram antigamente 2 questões discursivas, a partir desse semestre passa a ser esse desafio profissional, tá? E além disso, vocês vão ter a avaliação final. Essa avaliação final, ela é composta por 10 questões objetivas e essa aí vocês realizam de forma presencial e sem consulta, tá, gente? Lá no polo. Então, a avaliação 3, o desafio profissional, ela é uma avaliação que exige um pouco mais de complexidade do aluno, porque ele vai ter que verificar, né, a partir de um estudo de caso, uma relação com toda a teoria que ele aprendeu. Então, por isso que vocês podem observar aqui que ela vai estar aberta, disponível para o aluno realizar durante todo o período da disciplina. Então, desde a primeira semana de aula até a semana 4, tá? Aqui vocês fazem a avaliação final. Então, para falar um pouquinho mais sobre o desafio profissional, vocês vão ter ali os professores regentes e mediadores vão explicar, vocês vão receber tudo isso bem detalhado, a gente vai fazer ainda muita fala sobre isso, mas só para vocês entenderem, vai ser, como eu comentei, colocar a mão na massa mesmo, né? Então, o tema de cada desafio, ele vai estar relacionado com o conteúdo daquela disciplina específica, e vocês vão receber, por exemplo, um estudo de caso, uma reportagem, uma situação problema, né, que vocês vão precisar ler com atenção, né, interpretar essa situação, vão fazer um breve levantamento, o que vocês percebem com isso, e a partir dela vocês vão resgatar os conceitos teóricos que aprenderam durante a disciplina. Tá? Então, por isso que ela também fica aberta ao longo da disciplina, para vocês terem um período de realmente de ler com atenção, identificar o que está sendo proposto, qual é, né, a proposta, a situação, o problema apresentado naquela questão. E aí vocês vão ter que fazer uma relação com o que vocês aprenderam de teoria e na prática como solucionar esse problema, tá?
Então, um aluno ele vai cruzar essas informações e vai desenvolver ali um memorial analítico, um produto final sobre como que ele vai resolver essa situação problema apresentada na questão com base naquilo que ele teve de conteúdo teórico durante a disciplina. Vocês vão ver que, falando assim, assusta um pouquinho, né? Mas é uma forma de vocês estarem atuando, né? Colocando em prática o que vocês aprenderam e já desenvolvendo essas habilidades aí do futuro profissional da área, né? Então, eu acho que trazer isso para o aluno, a forma dele refletir sobre situações que podem ocorrer, né, dentro do ambiente profissional e identificar em cada disciplina onde é que ele pode estar sendo abordado na tua vida profissional, eu acho que vai ser bem importante para vocês já irem se ambientando com essa perspectiva, tá? Então, isso vai ser bastante falado durante as aulas, não se preocupem, a gente vai ter toda uma equipe orientando vocês, os professores vão discutir bastante sobre isso durante as aulas e vai ser vai ser realmente um desafio novo que está sendo proposto e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vai contribuir muito para a formação de cada um de vocês, certo? Então, essa era a nossa novidade desse semestre. E para a gente fechar aqui um pouquinho, eu vou passar para vocês ainda alguns diferenciais que a gente vai estar trabalhando aqui durante toda a graduação, tá? Comentei com vocês que durante as disciplinas de imersão profissional a gente vai desenvolver um trabalho científico, né? No final ali vocês conseguem desenvolver um artigo científico. Esse artigo, vocês podem se inscrever para apresentar ele na nossa jornada de integração acadêmica, que é é, uma ferramenta ali de interação entre os alunos, professores e toda a equipe pedagógica, né? Ela ocorre sempre na segunda metade do ano, então ali em agosto a gente começa a apresentar a joia, tem salas temáticas, tem apresentação de workshops por áreas dos cursos, então esse material que vocês vão produzindo, desenvolvendo, vocês podem se inscrever para apresentar na nossa jornada de integração acadêmica. Além disso, a gente tem várias masterclass que são realizadas durante o semestre, tá? Vocês encontram, nós divulgamos em todas as nossas canais de comunicação, elas ficam disponíveis ali no AVA também. Então, são temas relevantes, tanto, né, mais específicos dentro do curso, como temas relevantes, né, de amplitude. A gente tem também participação de eventos, projetos e programas, né, dentro dos cursos por área, né? Então a gente tem vários eventos que a gente faz, a gente tem sempre na metade do ano, ali na parte do meio ambiente, né? No mês de junho, que é o mês do ambiente, sempre faz um evento ali para trazer palestrantes que abordem alguns temas relevantes dentro da área ambiental. A gente tem as revistas maiêuticas, olha só que bacana. Todo esse trabalho que vocês podem publicar na Joia, desenvolvendo as disciplinas de imersão, podem ser publicados nas nossas revistas maiêuticas, e aí vocês estão finalizando o curso de graduação já com um artigo publicado. Para quem quer continuar nesse meio acadêmico, é muito importante a publicação, né, de trabalhos em revistas, então contribui bastante para a formação e para o currículo de vocês, né? A gente vai fazer várias lives, né? Os cursos também em áreas interdisciplinares. Esse ano aí com o ENAD, a gente vai ter vários momentos de troca de informações, né? Trazendo aí algumas revisões e informações sobre o curso. E a gente tem uma ferramenta que é muito bacana, que são os laboratórios virtuais, né? Eu convido vocês a acessar os laboratórios virtuais das disciplinas. A grande maioria das disciplinas do nosso curso já tem laboratórios vinculados, tá? Que vocês podem acessar. Os professores também, na aula 4, na última aula da disciplina, alguns professores também trazem essas atividades em laboratórios
para serem realizados na última aula. Então, são ferramentas de ensino com uma tecnologia muito avançada e que vocês podem estar utilizando aí para melhorar a experiência de vocês de formação acadêmica, tá? Então, não deixem de acessar. Além disso, né, as aulas ao vivo, eu reforço para vocês que é muito importante a participação de vocês, aonde a gente tem uma troca de experiências, de informações bem bacanas para vocês participarem, e todos esses eventos aqui que a gente faz durante o semestre também são trabalhados, né? Os professores trazem informações, os mediadores, então vocês ficam sempre antenados tudo o que está acontecendo também na instituição. Antes de finalizar, eu queria trazer aqui para vocês umas dicas importantes de autoestudo, né? Que seja mais eficiente, porque a gente está falando aqui de uma educação à distância, aonde o aluno precisa, né, se organizar para atender todos os requisitos. É importante que eu deixo claro que as aulas, elas não só elas complementam o estudo de vocês. Como aluno EAD, é muito importante que vocês sejam proativos, acessem o ambiente virtual, acessem a trilha de aprendizagem, os livros das disciplinas. Então, a gente tem muita informação que é muito importante que vocês estejam atentos a tudo isso, tá? Então, eu trago aqui como algumas dicas, né, importantes para um autoestudo mais eficiente, criar uma rotina de estudos, tá? Então, a gente vai falar ali sobre, né, dividir a carga horária durante a semana, o dia da semana que eu consigo ler as unidades curriculares. Antes de ir para a aula, é importante que você leia a unidade correspondente àquele dia da semana. Estabeleça metas diárias ou semanais, né? A gente sabe que fazer um pouquinho todo dia é mais eficiente do que deixar acumular tudo no final do mês, final do semestre, e aí tem prova, tem entrega, né, do desafio profissional, tem atividades de extensão. Então, se a gente estabelecer pequenas metas diárias e semanais, a gente consegue dar conta, né, de tudo que precisa ser desenvolvido. Utilize diferentes recursos, né? Então, dentro da trilha de aprendizagem, vocês encontram vídeos, artigos, podcasts. Então, tem vários recursos. A gente sabe que cada aluno tem uma forma diferente de estar estudando e que consegue entender que é mais eficiente aquele estudo. Então, a gente oferece diversos recursos interativos, então aproveitem esse material que está disponibilizado para vocês. Façam anotações, resumos, né? Eu sou uma pessoa que gosto de anotar, escrever, né? Então, coloquei ali também pratico o aprendizado ativo, né? Exercícios, resolver exercícios, fazer mapas mentais, ajuda muito, né? Para que vocês consigam deixar as ideias mais claras, né? E, acima de tudo, né, manter um ambiente de estudo organizado. Então, toda organização, né, deixa as coisas fluírem melhor, né? Então, se você organizar a tua rotina de estudos, você vai ver que terá, né, facilitará também para você dar conta de todos os afazeres e todos os compromissos que a gente tem no dia a dia, tá? Além disso, trago aqui que é importante manter o equilíbrio, né? A gente sabe que a correria do dia a dia é grande, é trabalho, é família, é estudo. Então, dormir bem, se alimentar e praticar atividade física também é muito importante. Tá? E lembre-se, gente, o segredo do autoestudo é a constância e disciplina. Tudo na vida, né, que a gente não coloca o nosso foco, não faz aquilo uma constância e não tem disciplina, ele realmente não evolui e a gente não consegue, né, se melhorar naquilo que a gente está proposto a fazer. Então, né, são algumas dicas que eu quero deixar aqui para vocês, para que esse processo dentro do curso de aprendizagem seja mais leve, e seja mais eficiente para vocês também, tá bom? Então, são umas dicasinhas para fechar aqui. A minha última dica que eu trago aqui é sobre o guia do estudante, né? Além lá do nosso primeiro
do conteúdos lá da página de boas-vindas, aqui no Guia do Estudante, que vocês encontram lá no ambiente virtual de aprendizagem, acessando ali o menu lateral esquerdo Atendimento, tem um linkzinho ali para acessar o Guia do Estudante. Então, tudo que vocês precisam saber sobre a organização da instituição, sobre as provas, sobre o ambiente virtual, sobre matriz, financeiro, qualquer dúvida, processos avaliativos, estão no Guia do Estudante. Então, convido vocês também a acessarem, verifiquem as informações, que é bem importante para facilitar o dia a dia de vocês aqui no curso, certo? Bem, falei no início, né, da nossa noite, perguntei como é que vocês estavam se sentindo com relação ao início do curso, né, ao início do novo semestre letivo. E agora, depois de tudo que eu apresentei para vocês, que a gente conversou, né, eu quero saber, depois da minha fala, como é que está o seu ânimo, então, para iniciar esse semestre letivo, né? Melhorou um pouquinho o pessoal que estava um pouco desanimado, inseguro lá no início? Então, eu quero que vocês coloquem ali no chat para a gente encerrar. Quem está ali que nem o número 1, né? Querendo mais férias. O período de recesso aí foi pequeno, gostaria de mais uns diazinhos para dar uma descansada. O gatinho ali tomando uma água de coco bem relaxado na praia. Quem está igual ao número 2 ali, o cachorrinho no computador, preocupado, né? Tem muita coisa para fazer. Vi ali que a gente tem várias atividades que devem ser cumpridas durante o semestre letivo. Coloca ali no chat o número 2 para a gente medir como é que está o ânimo de vocês. Pessoal que ainda ficou ansioso, nervoso com o tempo, com tudo que precisa fazer durante o curso, né? Que agora ficou mais ansioso. Coloca o número 3. Espero que poucas pessoas estejam assim. O número 4, para quem está de boa na lagoa, que nem o sapinho ali, bem tranquilo, tá tudo certo, tô organizado, né? Tô só esperando ali na próxima semana as aulas iniciarem para eu começar uma rotina nova, né? Pode colocar ali no chat. Ou o número 5, né? O esquilo ali super animado. Eu espero que a maioria de vocês estejam assim para começar o semestre letivo, com garra, com ânimo, com determinação, que seja um semestre produtivo para todo mundo, que venham com grandes e boas experiências aqui dentro da instituição. Tá? Nossos mediadores vão estar acompanhando vocês ali no chat e depois me informam como é que tá o ânimo aqui da turma, tá? E para finalizar, pessoal, né, a gente já está aqui fechando uma hora de conversa. Queria deixar, né, essa frase do nosso patrono aqui da Uniaselv, o Leonardo da Vinci, e que vocês levem como inspiração aí para o semestre letivo, que aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E eu espero que vocês levem essa frase com vocês aí durante o nosso curso, né? E que aprender realmente seja querer aprender, né? Seja o ponto forte aí da formação de todos vocês. E eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra e vão se sair super bem aí nesse ano de 2026. Então, eu desejo para vocês bons estudos, né? Que seja um ano repleto aí de grandes aprendizados, que seja um ano leve. Gostaria, né? Não posso deixar de agradecer a todos que participaram aqui dessa noite de hoje, todos que confirmaram sua presença, agradecer pessoal, os mediadores que estão no chat acompanhando vocês, interagindo e também respondendo algumas questões. Logo agora, finalizando, eu vou dar uma olhadinha ali e já respondo vocês. Agradecer a Lígia, novamente, a nossa intérprete de Libras, né, por estar aqui acompanhando nós nessa live de abertura do ano letivo. Então, eu agradeço a todos e desejo uma boa noite, um ótimo semestre letivo. Tchau, tchau, pessoal.